Não tem como a gente não falar de Copa do Mundo hoje, afinal de contas, ontem foi um dia muito importante, primeiro dia de semifinal, e hoje é o segundo dia de semifinal. Robson Morelli, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Eu estava sentindo que Lamine Yamal em algum momento ia trazer tudo que a gente queria. Tá certo que ontem não foi tudo que a gente queria, mas o menino apareceu, o Morelli. Bom dia, Natália, bom dia a todos. Mas a gente queria ver a França fora, é isso, Natália? A gente queria, você tá de Ah, azul hoje, hein? eu A gente tô. queria a Espanha Eu tô dentro, um eu tô de pouco vermelho. francesa. Exato, eu tô um pouco francesa. Mas, ô Morelli, justiça seja feita, o bom futebol foi apresentado ontem. Você sempre fala isso, a gente tem que torcer pelo bom futebol. E a Espanha resolveu mostrar um bom futebol ontem. Parece que até a França ficou surpresa e rendida. A França não reagiu, Morelli. Que loucura que foi ontem. Mas ela tentou de todas as formas reagir, né? O jogo da França não encaixou com o jogo Não? da Espanha. Já não encaixa desde 2024. Em três semifinais, contando essa da Copa do Mundo de ontem, a Espanha ganha, elimina a França em competições importantes. Na Eurocopa, na Liga das Nações e agora na Copa do Mundo. Então, já está virando um trauma para a França, para os franceses, enfrentar a Espanha. De fato, a gente viu duas grandes seleções, Natália, amigos, de fato, a gente viu um futebol bacana dos dois lados. Eu nem achei que a França jogou tão mal assim. Eu acho que a França tentou de todas as formas superar a Espanha, a marcação da Espanha, o posicionamento da Espanha. A Espanha não dava espaço para a França correr e a França precisa de espaço para correr e ela não encontrou esse espaço. A Espanha dobrou algumas marcações. O que é dobrar marcações? É você colocar dois jogadores ali quando o principal atleta adversário tenta pegar na bola. Por exemplo, com o Mbappé, por exemplo, com o Dembélé. Então, quando ele pega na bola, você já tem dois jogadores ali tentando marcar. Então foi uma Espanha perfeita, perfeita, num dia de graça, e uma França que tentou, mas não conseguiu, não conseguiu. E aquele pênalti logo no primeiro tempo, no começo, do Lucas, né? O Lucas Dier em cima do Yamal, É. aquele pênalti destruiu, né? Destruiu a França, destruiu a França. E foi um pênalti esquisito, né? Ele olhou só para a bola, não olhou para o jogador que vinha correndo. Os americanos aqui dizem que jamais vão entender o futebol, porque eles jamais vão entender um pênalti dessa forma. Um jogador que se atira na frente de um chute é derrubado dentro da área e sofre pênalti. O futebol é isso, né? O futebol tem dessas coisas. Sim. Mas foi uma Espanha perfeita, viu, Natália? E uma França que tentou, mas não conseguiu. É bem esquisito o pênalti, Morelli. Dava pra gente ficar aqui como quase todo pênalti, né? Discutindo ele aqui um montão, porque no primeiro momento parecia só uma bicuda do nada, né? Que um coleguinho chutou o outro. É muito esquisito. Aí depois realmente você vê que ele tava olhando pra bola. Enfim, complicado. Fato é que cravou ali um momento muito definitivo para a França. A França a partir daquele momento já foi. E quase que começou o jogo desse jeito, né? Muito mal, como você bem pontuou. Agora, será que hoje pode acontecer também uma surpresinha? Digo que muita gente, claro, no Brasil está torcendo contra a Argentina, mas torce assim, sabendo que é muito difícil, é um jogo muito competitivo. E aí o que eu digo de surpresinha talvez seja a Inglaterra passar e não a Argentina, já que tinha lá atrás o entendimento que não, essa final de 2026 vai ser França e Argentina. A França já ficou para trás. Está esperando, inclusive, o jogo de hoje para ver com quem ela vai tentar um terceiro lugar. Ninguém tenta muito, né? O terceiro lugar. O terceiro lugar não é muito legal, ninguém se lembra. É claro que o destaque é a final. Mas o que será que vai acontecer hoje, ô Morelli? Vamos começar do final. Terceiro lugar não vale absolutamente nada numa Copa do Mundo, né? Você foi muito delicada para falar do terceiro lugar. Não vale absolutamente nada. Os próprios jogadores não gostam de jogar essa É partida. Eu ruim, lembro quando né? o Brasil perdeu por 7-1 para a Alemanha, depois ele teve que jogar o terceiro Nossa, lugar.
Foi muito Não em traumático também. Brasília, né? Foi em Brasília contra a Foi. Holanda, perdeu de novo, ninguém estava concentrado, ninguém queria ir para esse jogo. Então é É. um jogo que não vale nada. Talvez a FIFA deveria repensar esse jogo, caro Uhum. coroa, alguma coisa desse tipo, sabe? Agora, a Argentina está cotada por causa do Messi. A Argentina está cotada porque o Messi tem feito a diferença para esse time argentino. A gente está vendo ele aí, É. e ele tem feito essa diferença. Ele é diferente mesmo. Não tem ninguém igual a ele nessa Copa do Mundo. Ninguém, ninguém. E ele tem feito uma boa competição. Então todo mundo teme o Messi, todo mundo sempre espera alguma coisa a mais do Messi. Agora eu vejo o Messi e a Argentina cansados. É É. possível você jogar cansado numa semifinal? Talvez não, né? Talvez uma boa conversa de vestiário, aquela coisa de vamos lá, talvez isso resolva e diminua o cansaço. Mas as pernas não estão aguentando mais. Ele tem 39 anos, ele jogou todas as partidas. A Argentina jogou prorrogação. E alguma coisa também mostra que a Inglaterra está muito mais forte É. do que nas Copas passadas. A Inglaterra está segura, está firme, tem dois jogadores do mínimo, né, o Harry Kane e o Bellingham, É. que se destacam, Natália, que jogam bem, que fazem gols, que trocam de posições, que seguram essa Inglaterra. Tem o príncipe Williams, né, torcendo para a Inglaterra. Ele gosta de futebol, viu? Ele tem aparecido por aqui, bastante entusiasmado com essa Inglaterra. Então, tem uma pegada da Inglaterra que a gente não viu ainda em Copas do Mundo. Eu não estava em 66, mas ela ganhou em 66. É. Mas essa edição mostra uma Inglaterra muito mais forte, consciente e determinada. Eu não sei não, viu? Eu não sei não. Eu acho que a gente não vai ter os mesmos finalistas da Copa passada nesta Copa, Natália. Eu também tô achando isso, eu tô achando que vai ser Espanha e Inglaterra. Eu queria, ô Morelli, te perguntar sobre as diferenças dessas quatro seleções, mesmo a França já tendo ficado para trás. Mas muito por causa do que a Espanha fez ontem, porque a gente veio falando aqui que essa era a edição dos protagonistas, né? E realmente, até a semifinal ontem foi isso, né? E tanto que também por isso a gente falou, bom, a Espanha não está mostrando muito, né? Ninguém realmente se destacou muito ao longo aí da jornada da Espanha. Essa grande figura, o Lamine Yamal, entra ainda se recuperando na Copa do Mundo, né? De uma lesão e tudo mais. Mas ontem a seleção inteira espanhola funcionou muito bem. É nesse caminho que eu queria te perguntar. E aí a França tinha, obviamente, vários destaques, mas principalmente a figura do Mbappé. Desse outro lado aí da chave, que é o de hoje, tem também duas seleções com grandes destaques, mas principalmente a Argentina, uma só, o Messi, que é essa figura que é a mais velha da seleção, já está muito cansado. No jogo passado, né, a gente brincou aqui, ele muito rápido ficou da cor da camiseta do outro time, ficou muito cansado muito rápido, e a Argentina tem passado pelas prorrogações, né? Acho que nos últimos 3 jogos. Isso vai gerando um desgaste muito grande de musculatura, de recuperação dos jogadores e tudo mais. E a Inglaterra também tem duas grandes figuras. É uma seleção importante como um todo, mas Kane definiu em várias prorrogações ali no finalzinho o jogo, virou o jogo, foi uma loucura. E o Bellingham que não atuou sozinho no último jogo, mas foi ele quem fez os gols que fez a Inglaterra seguir, ou seja, não teve gol do Kane, mas teve do Bellingham. A seleção argentina não tem muito essa outra figura que possa resolver além do Messi. Então eu queria te ouvir sobre isso, se agora dá pra gente dizer que sim, é uma Copa de protagonistas, mas a Espanha ontem talvez tenha assustado os seus adversários de mostrar que a seleção toda funcionou, não só uma figurinha. Eu acho que a Espanha não tem essa figurinha, né? Embora tenha É, bons jogadores em todas as posições. Você tem alguns astros nessa Copa, o Messi, o Mbappé, o Harry Kane, o Bellingham. São astros do futebol que já eram antes mesmo da Copa. né? Já eram jogadores referências em suas ligas, né? Em suas ligas da Europa. O Messi sempre foi e agora está nos Estados Unidos. Agora,
você tem escolas diferentes, né? Você vê a França. A França perdeu, mas não, a gente não pode condenar a França por essa apresentação, né? Perdeu o jogo, mas assim, jogou bem, não jogou mal. Só não encaixou o jogo com a Espanha. E aí teve dificuldades para achar o seu espaço. A França joga em velocidade e a França joga mudando de posição e tocando rápido. A Espanha controla a bola demais. A Espanha fica com a bola. O segundo gol da Espanha, se a gente pegar desde o começo, a bola sai lá de trás do goleiro, eles vêm tocando, vai passando para um, vai passando para outro, volta, vai passando de novo para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para o meio, até surgir a jogada do gol. Então, eles não perdem a bola de toda a jogada, lá do campo de defesa até o gol. Então, eles não perdem a bola, o gol do Pedro Porro. Então, é uma jogada construída, eles fazem isso. É uma escola do futebol, né? O tic-tac, né? É uma escola do futebol. Você toca, 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 toca e envolve o seu adversário. A Argentina também gosta de ficar com a bola, mas ela tem um craque que desequilibra e todo mundo fica olhando para esse craque. E a Inglaterra, é esse time mais maduro, né? É um time que apanhou demais, vem apanhando há 60 anos, não ganha, os inventores do futebol não ganham uma Copa do Mundo, é muito cobrado por isso, e decidiu fazer uma competição mais segura, mais firme, sem brincadeirinha, com um técnico alemão que dá bronca quando ganha, né? O Tuchel, com jogadores modernos e jogadores no auge, talvez, da sua carreira, com camisa 9, o Harry Kane, 32 anos, e maduro, e conduzindo essa seleção. Então, tudo isso faz diferença. São quatro seleções que estão muito no comando do futebol atual, no comando do futebol que ganha, que compete. Muito longe, Natália, da seleção brasileira. É isso mesmo. Ô, Morelli, e a depender do que acontecer hoje, mas principalmente lá no final, para a gente ver se a Espanha. Não estou ouvindo a Natália. Natália, agora tem uma coisa importante aqui, eu já te respondo, tem uma coisa importante aqui. Ontem eu estava assistindo o jogo no Rockefeller Center, num lugar onde montaram, tinha mais franceses do que espanhóis, mas quando apareceu a imagem do presidente da FIFA no telão, 2 telões, teve vaias de todo mundo, vaias geral. Então, eu acho que o Infantino, que foi submisso a algumas coisas do Donald Trump, que se rendeu e se curvou com algumas vontades do presidente dos Estados Unidos, eu acho que ele vai ter problema nessas partidas em que ele vai aparecer, porque ele vai passar por um teste na grande final, vai estar ali na comemoração da entrega da taça, vai ser mostrado o tempo todo, e a gente pode talvez ter uma vaia para ele, talvez ter alguma manifestação não tão positiva. Ontem eu dei uma olhada no site da FIFA também, e a gente, assim, há ingressos para a final. Quem tem dinheiro e quem não tem ingresso, que ainda quer assistir a final no dia 19 em New Jersey. $7.000 o ingresso mais barato. $7.000. E $32.000 o ingresso mais caro. Então, assim, é a FIFA revendendo ingressos de gente que não vai, que não foi, que talvez não perdeu o interesse, mas é a FIFA fazendo esse trabalho de revender ingressos por $32.000. Futebol não é isso, né? Não, exatamente. Esse é outro assunto que a gente podia aqui falar um montão de tempo. Morelli, é que o final também tem essa característica de um montão de gente do mundo todo aposta muito alto nas suas próprias seleções, né? Digo isso com conhecimento de causa, né? O brasileiro, um monte de brasileiro que tem muita grana e foi para os Estados Unidos, já comprou ingresso até a final, jurando que o Brasil ia chegar lá. E isso, obviamente, não acontece só com o Brasil, né? Os franceses, qual francês não estava jurando que o Mbappé ia trazer a taça? Não aconteceu. Então pode ter também gente que fica revoltada que a sua própria seleção não vai chegar, né, até a final, chega tão pertinho, como é o caso da França,
e aí não quer assistir nada, né? Não, aí quer vender o seu ingresso. Então também acho que tem essa característica da decepção com a sua própria seleção. Mas, Morelli, o que eu estava te perguntando quando o meu microfone caiu era justamente sobre a Copa do Mundo. A gente avalia as seleções do mundo todo, ou seja, teoricamente, qual é a melhor seleção, né? Qual é a seleção que funciona com o restante do futebol do mundo todo. Então eu queria te perguntar sobre isso, se a Espanha conseguir manter o que ela fez ontem contra a França, talvez só tenha funcionado contra a França, se a gente pode dizer o que os espanhóis estão dizendo, que realmente eles são a seleção mais acertada, a melhor seleção do mundo todo. Tá cedo, né? Falta a gente ver o que vai acontecer hoje e depois a final. Mas já queria saber de você se sim, se a gente está falando aqui, você já falou um pouquinho sobre isso, mas se a gente está falando realmente, de repente, de a Espanha ser essa grande seleção que começa sem mostrar muita coisa, mas quando precisa mostrar, realmente define. É uma dessas seleções, sim. O que a gente viu aqui de novidade, ou talvez de tendência para o futebol mundial? Isso geralmente sai de uma Copa do Mundo. Essa Espanha que controla a bola, que é uma escola já antiga da Espanha, é uma tendência. Você ficar com a bola, você tem menos risco de que o adversário fique com a bola e te ataque. Como a França faria se tivesse feito o primeiro gol antes. Se a França tivesse feito o primeiro gol antes da Espanha, ou um gol, ela provocaria muita bagunça nesse setor defensivo da Espanha. Então, a Espanha apresenta uma tendência que é ficar com a bola. A Espanha apresenta uma tendência que é você ter dois jogadores de meio de campo que sabem jogar. Isso é importante, porque aquele volante que só destrói, que só faz falta, sabe? Dunga e Mauro Silva, esse de 94, esses volantes já não servem mais para o futebol. O futebol moderno tem que saber jogar com a bola. E a Espanha tem isso, a França tem isso, a Argentina tem um pouco. O Bellingham é um volante que deu 2 passinhos para frente e virou um meio atacante, quase um atacante. Então, são jogadores que sabem jogar. Então, a tendência do futebol é isso. E a tendência é você pressionar também a saída de bola, que é uma tendência que a gente já conhece no futebol mundial, no futebol brasileiro também, é você jogar os seus atacantes lá na frente para impedir que o adversário saia de uma forma tranquila. Então, são três tendências que a gente viu aqui, observou aqui, Natália, do futebol moderno, do futebol mundial. E a Espanha tem todas essas características. Talvez não tenha esse craque, esse protagonista, porque o Lamine Yamal não foi esse cara na Copa. Ele tem ajudado, mas ele não foi um Messi, ele não foi um Harry Kane, ele não foi um Haaland. Ele estava machucado, ele ficou abaixo desses caras. Mas ele pode ser esse cara. Então, a Espanha fica completa. Como, para mim, também é completa a seleção da França, nos degraus assim, mais acima de a Inglaterra e a Argentina. Cara, Morelli, para hoje, não adianta fugir. Eu acho que não vou fugir, não. Eu estou aqui em cima do teto, mas não estou em cima do muro. Olha só, para mim, Inglaterra ganha, Inglaterra passa, e vai ter uma final Inglaterra e Espanha. Perfeito. Eu tô junto com o Robson Morelli. Amanhã a gente confirma se a gente acertou. Valeu, Morelli. Beijão, bom trabalho aí. Tá chegando o fim, Natália. Bom dia a todos. Tá chegando. Tchau.